Que a paz de Cristo esteja com você. Bem-vindos à reflexão da Palavra de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus nos pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Mais do que saber o que os outros dizem sobre ele, somos convidados a reconhecer Jesus a partir da nossa própria experiência de fé. Neste final de semana, rezemos pelas vocações leigas. Vamos trazer presente todas aquelas pessoas que colocam sua vida a serviço dos ministérios da Igreja. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das perguntas mais importantes feitas por Jesus aos seus discípulos. Ele pergunta assim: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está caminhando com os discípulos e depois de perguntar o que as pessoas dizem sobre ele, volta-se para aqueles que o acompanham mais de perto. É como se dissesse: Vocês convivem comigo, escutam a minha palavra, testemunham os meus gestos de amor, de misericórdia, de compaixão, mas, afinal, quem sou eu para vocês? Gente, essa pergunta também é dirigida a cada uma de nós. Podemos conhecer muitas coisas sobre Jesus, ouvir falar dele desde a infância, participar das celebrações, rezar e conhecer suas palavras. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta pessoal: Jesus é realmente o centro da minha vida? Quem ele é para mim? Pedro, ele responde, assim, bem rápido, de prontidão: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta, gente, de Pedro não é apenas uma declaração bonita de fé. Ele reconhece em Jesus aquele que veio para realizar a promessa de Deus e trazer a salvação. Jesus, porém, mostra que essa descoberta não acontece somente pela inteligência humana. É o Pai quem revela quem é o Filho. Olhem só, é o Pai quem revela quem é o Filho. Depois dessa profissão de fé, Jesus confia a Pedro uma missão.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Pedro não recebe essa missão porque é perfeito ou porque nunca irá falhar. Sabemos que mais tarde ele próprio terá suas fragilidades e chegará a negar Jesus 3 vezes, né, gente? Mesmo assim, Cristo o chama e confia-lhe uma responsabilidade. Isso é muito significativo para nós. Jesus não chama pessoas perfeitas. Ele chama pessoas que estão dispostas a caminhar, a aprender, a reconhecer, a servir. A igreja é formada por homens e mulheres que, apesar de suas limitações, né, gente, de suas fragilidades, da sua pequenez, são convidados a colocar seus dons a serviço do reino. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida não somente a responder quem é Jesus, mas também a perguntar: o que muda em minha vida porque acredito nele? O que muda eu acreditando em Jesus? Se reconhecemos Jesus como Filho do Deus vivo, nossa fé precisa aparecer em nossas atitudes. Se eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, cadê minhas ações concretas? É isso que o Evangelho está tentando nos comunicar. E aí a gente vai pensar em que atitudes, né, pode aparecer essa minha fé em Jesus. Olha, gente, no perdão, na solidariedade, na paciência, no cuidado com quem sofre, na disposição de servir, nos muitos ministérios da igreja que precisam de pessoas que ajudem nesses serviços. É a disponibilidade, é a doação de tempo. A igreja se faz com pessoas, gente. Com pessoas. Então, hoje, Jesus também olha para nós e pergunta: e você? Quem diz que eu sou? Que nossa resposta não fique apenas nos lábios, mas se transforme em vida, em testemunho e missão. Que, como Pedro, possamos reconhecer Jesus, confiar nele e colocar nossa vida a serviço do Rei. Gente, nesse domingo, então, a gente está rezando, né, pelas vocações leigas. É o 4º domingo da semana de agosto. Então rezamos por essas pessoas que colocam a vida a serviço dos muitos ministérios que a igreja tem. E precisamos de pessoas disponíveis e doadas para esses ministérios. Deus fortaleça a vocação e que tenham sempre a proteção de Maria e as bênçãos de Deus Pai. Se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e da misericórdia abençoe você, sua família e sua caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e um bom início de semana a todos.